O medo nos paralisou, impede que avancemos e nos faz duvidar das nossas próprias habilidades. Mas e se eu te dissesse que existe uma técnica japonesa secreta, fundamentada na sabedoria budista, capaz de transformar o medo em uma poderosa ferramenta? Estamos falando de algo mais profundo do que simples conselhos motivacionais. É uma técnica milenar que transforma o medo em força passo a passo. Desde os antigos monges, Zen até os guerreiros samurais, esse ensinamento mudou vidas ao longo da história. E agora, ele pode mudar a sua. Preparado para conquistar os seus medos? Continue assistindo para descobrir essa técnica que pode transformar sua vida. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais sabedoria transformadora. Se estiver gostando do conteúdo, curta, se inscreva e compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar dessa sabedoria. A origem do medo e seu impacto em nossas vidas. O medo é uma das emoções mais primitivas da humanidade. Estivemos conectados a ele desde nossos primórdios, quando era essencial para a sobrevivência. Graças ao medo, nossos ancestrais podiam reagir rapidamente a ameaças reais, como predadores ou desastres naturais. Mas, nos dias de hoje, a maioria dos nossos medos não está ligada a ameaças físicas, mas sim a situações emocionais, sociais e psicológicas. O medo é ativado em nosso cérebro pela amígdala, uma pequena estrutura que responde automaticamente a perigos. O problema é que essa resposta muitas vezes se aciona, mesmo quando não há perigo real, apenas a ideia de uma ameaça. Por isso, temos medo do fracasso, da rejeição, da mudança e até mesmo do sucesso. O cérebro não distingue entre perigo real e imaginado. Reage da mesma forma. Quando o medo se torna crônico, ele nos paralisa, impede que tomemos decisões importantes, faz com que duvidemos de nós mesmos e nos aprisiona na zona de conforto. Ao invés de nos proteger, o medo limita nossas ações. Ele nos faz adiar sonhos, evitar riscos e viver com constante ansiedade. Mas há algo ainda mais relevante. O medo não se limita à mente. Ele se manifesta no corpo. Tensão muscular, respiração acelerada, suor e, em casos extremos, ataques de pânico. Ele nos mantém em um estado de alerta constante, drenando nossa energia e prejudicando nossa saúde. Como o budismo enfrenta o medo para os budistas? O medo não é visto como um inimigo a ser derrotado, mas como uma ilusão criada pela mente. Segundo os ensinamentos de Buda, o medo nasce do apego e da ignorância. Nos apegamos à segurança, à estabilidade, ao que conhecemos. Quando algo ameaça esse equilíbrio, o medo surge. Um dos principais conceitos do budismo é a impermanência. Tudo na vida está em constante mudança, menos nossas emoções, nossos relacionamentos, nossas circunstâncias. E, no entanto, os seres humanos resistem a essa mudança, o que gera ansiedade e medo. Buda ensinou que a raiz do sofrimento está no apego. Quando aprendemos a desapegar, a aceitar a vida como ela é em cada momento, o medo começa a desaparecer. Isso não significa que deixaremos de sentir medo, mas que ele não mais nos controlará. Nos tornamos observadores das nossas emoções, não prisioneiros delas. O budismo oferece ferramentas concretas para transformar o medo. Uma delas é a meditação. Por meio dela, treinamos a mente para observar os pensamentos sem nos identificarmos com eles. Ao sentarmos em silêncio e simplesmente observarmos o medo sem resistir a ele, percebemos que ele é apenas uma sensação passageira, não uma verdade absoluta. Outra prática importante é a atenção plena, o mindfulness. Estar totalmente presente no agora. A maioria dos nossos medos é imaginária, baseada em memórias do passado ou preocupações com o futuro. Mas, se trouxermos nossa atenção para o momento presente, o medo perde seu poder. Um monge zen antigo disse: "O medo é como uma sombra. Se você fugir da luz, ela cresce. Se você se aproximar dela, ela desaparece." Essa metáfora nos lembra que o medo só tem poder sobre nós se evitarmos ou reprimirmos ele. Quando enfrentamos o medo com consciência e aceitação, o seu poder sobre nós se dissolve. O Kaizen. Como superar o medo com pequenos passos.
O medo muitas vezes se parece com uma parede intransponível, um obstáculo gigantesco que nos impede de seguir em frente. Ele nos paralisa porque o vemos como algo grande demais, forte demais, como se precisássemos de uma dose de coragem imediata para superá-lo. Mas os japoneses descobriram uma estratégia diferente, sutil e eficaz, para derrotar o medo sem acionar a resistência mental. Essa estratégia é chamada Kaizen. E o segredo dela está na melhoria contínua por meio de passos pequenos. O Kaizen surgiu na indústria japonesa após a Segunda Guerra Mundial, quando o país precisava se reconstruir. Em vez de buscar mudanças drásticas imediatas, as empresas começaram a aplicar pequenas melhorias diárias, quase imperceptíveis, que, ao longo do tempo, resultaram em grandes transformações. Interessante é que esse mesmo princípio pode ser aplicado à vida pessoal, especialmente para superar o medo. Quando tentamos enfrentar o medo de uma vez só, nossa mente entra em pânico e ativa o alarme de perigo. É um mecanismo de proteção natural. Mas, quando a mudança é tão pequena que mal podemos notar, a mente não a percebe como uma ameaça e nos permite avançar. Imagine que você tem medo de falar em público. Enfrentá-lo de imediato, com um discurso diante de 100 pessoas, pode ser aterrador. Mas, e se você começar falando sozinho no seu quarto? Isso não aciona a resistência. Depois, você pode praticar com um amigo. Depois, com um pequeno grupo. E, antes que perceba, estará falando para uma audiência sem o peso do medo. Esse método funciona porque o cérebro aprende pela repetição. Cada pequeno passo reforça um novo hábito. E com o tempo, o que antes parecia impossível se torna natural. A chave é a consistência. Dar pequenos passos, todos os dias, sem pressa, mas sem pausa. O medo não desaparece da noite para o dia. Mas, ao enfrentá-lo assim, ele perde gradualmente o seu poder. O Kaizen nos ensina que não precisamos ser corajosos de imediato. Só precisamos começar. A cada pequeno avanço, o medo diminui e a confiança cresce. Como a prática Zen transforma o medo em serenidade, os monges Zen praticam uma técnica antiga para transformar o medo em calma. Ao observarmos o medo sem reagir, sem nos identificar com ele, percebemos que ele é apenas uma ilusão. Os monges também ensinam a importância da respiração consciente. Quando o medo se manifesta, nossa respiração se torna rápida e superficial. Mas, se nesse momento pausarmos e respirarmos profundamente, ativamos o sistema nervoso parasimpático, o que nos traz de volta a calma. Esse truque simples envia ao cérebro o sinal de que não há perigo real. A prática da atenção plena ou mindfulness também é uma ferramenta poderosa. Quando vivemos no presente, o medo do futuro e as dores do passado perdem sua força. No presente, estamos seguros. Assim, a prática Zen nos ensina que, em vez de lutar contra o medo, podemos simplesmente observá-lo e deixá-lo ir. Com o tempo, o medo deixa de ser um obstáculo e se torna apenas uma sensação passageira. A filosofia samurai. Enfrentando o medo com determinação, os samurais eram guerreiros treinados para enfrentar a morte a qualquer momento. Sua força não vinha apenas do treinamento físico, mas de uma mentalidade que lhes permitia controlar o medo, mesmo nas situações mais extremas. Eles entendiam que o medo não era uma fraqueza, mas uma emoção a ser compreendida e dominada. Para os samurais, a chave estava em aceitar a impermanência de tudo, inclusive da vida. Se eles se apegassem ao desejo de sobreviver, o medo os paralisaria. Mas, se aceitassem a possibilidade de morte, poderiam agir com clareza e determinação. Essa filosofia nos ensina que, ao aceitar a perda, a crítica e a falha como partes naturais da jornada, o medo perde seu domínio sobre nós. Se você chegou até aqui, e as técnicas compartilhadas até agora te tocaram, agora é a hora de aplicar. Não espere que o medo desapareça para agir. Comece com pequenos passos, respire profundamente e enfrente o que te assusta com coragem e serenidade. Curta, se inscreva e compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar dessa sabedoria. Deixe nos comentários como você vai aplicar essas práticas no seu dia a dia e qual delas mais resonou com você.